pessoal, tudo bem? Começando aí mais um Simplifica, mais uma sexta-feira com vocês. Sejam todos bem-vindos. Estamos dando continuidade ao Simplifica da semana passada, que estivemos com o Gustavo, que hoje está aqui comigo novamente. Tudo bem, Gustavo? Oi, Cris, tudo bem? Uma alegria, um prazer estar aqui novamente para a gente dar uma continuidade no que a gente já veio trabalhando na semana passada e foi um conteúdo tão bom, acabou se estendendo um pouquinho mais e sobrou uma parte B para a gente aproveitar hoje. Exatamente, gente. Então a gente veio dar continuidade, quer dizer, na verdade o Gustavo, né, veio dar continuidade aí o assunto, né, que estávamos falando sobre os registros, né, pertinente às empresas, alguns registros que muitos assim nem têm conhecimento, né? Exato. Atas ordinárias, extraordinárias e afins aí, né? E hoje você veio dar continuidade com os registros, como que é? Os contratos, os processos auxiliares pós-registros, né? Exato. Dando continuidade à semana passada. Isso. Fica a dica já para quem não pegou semana passada, rever alguns assuntos bem interessantes, obrigatoriedades e não obrigatoriedades de alguns documentos, para tanto empresas limitadas quanto SA, mas hoje a gente vai trazer um pouco mais geral, só que o procedimento pós-alteração. O que acontece, Cris? Nem todo mundo acompanha o processo depois que ele se registra na junta. Porque, às vezes, a necessidade do empresário é sair o registro do contrato. Apresentar, de repente, numa licitação, no banco, algum contrato que ele está fazendo. E, às vezes, não tem ciência do tanto de processo que tem a mais. Principalmente em órgãos. Em órgãos, né? Era isso que eu ia exato. falar, né? Quantas vezes já recebemos clientes aqui que iniciou, por exemplo, uma alteração, apenas registrou na junta, porém nos outros órgãos... Exato. Tá, como se não existisse. E além dos órgãos, a gente tem que fazer a nossa informação interna para os nossos usuários internos, digamos assim, terem esse conhecimento. Porque não adianta nada eu fazer, por exemplo, uma alteração de sócio no contrato e não informar o pessoal do contábil que teve essa alteração, não informar o pessoal do RH que não teve, eles não vão fazer o recolhimento pro labore e também não vai ter a distribuição de lucro para esse sócio futuramente. Então, eles precisam ter essa ciência. Em todos os envolvidos, Exato. né? Sejam da empresa, fora da empresa e órgãos, né? E órgãos. E assim, o que acontecia muito antigamente, quando a junta comercial não era integrada, era a pessoa fazia no contrato, não atualizava a Receita Federal, não atualizava o restante e ficava tudo divergente. Ia tendo várias alterações, cada órgão de um jeito. Ah, já vi bastante disso. Até ia comentar, né, Gustavo? Porque antigamente a gente precisava fazer o registro, né, citando o exemplo de junta, né? Porque nem todos os contratos são em junta, né, comercial. Depois ia para a Receita Federal, depois da Receita Federal seguia-se para o município e do município para o estado, caso fosse comercial. Basicamente isso. Mas tinha que ir em cada um e fazer um preenchimento obrigatório de um processo, formulário. Exatamente. Cada um processo. Além do processo, muitos deles tinham documentos complementares. Por exemplo, prefeitura, licença. No estado tinha que levar contrato de prestação de serviço do contador. Às vezes, contrato de locação, se fosse um escritório. Cada órgão ia pedindo mais documentos complementares. Hoje em dia, com a integração desses órgãos com a junta, fica muito mais prático, pedindo tudo no começo e dá sequência tudo pelo sistema. Quando há necessidade de algum documento complementar, eles pedem dentro do próprio sistema. Ufa, isso né? é muito importante. Então, isso, na verdade, agilizou os processos, inclusive de abertura, né, Gustavo? Porque eu me lembro, lá atrásmente, quando né, comecei na área, a gente dava um prazo de 45 dias para abertura de um CNPJ. Isso, assim... Em tese, se não tivesse algumas licenças. Claro, se algumas exigências que fossem mais morosas, né? O normal era 45 dias. Só a junta comercial levava de 15 a 20 dias para registrar até uns tempos atrás. E daí, quando você tinha escritórios menores da junta, você conseguia um tempo um pouquinho mais hábil, mas ainda assim demorado. Ainda assim, eu me lembro. Hoje, o tempo que eles levavam para analisar é o tempo, às vezes, total de constituição. E isso quando você não tem empresas mais simples que não tem licença, tem nada, que é só escritório de contato, às vezes sai no mesmo dia que você entra com o documento, né? Pois é, eu já vi mesmo, né? Vocês, digamos assim, a gente, né, precisar aí de uma constituição com um pouquinho mais de urgência e de uma, digamos assim, do meio da semana para outra já tínhamos a empresa aberta, né? Claro que tem processos dando continuidade, né? Como o Alvará, por exemplo, eu quero que você fale um pouquinho sobre isso mais na continuidade, né, Gustavo? Então, mas dando sequência aqui, já né? Entrar nesse assunto mesmo, Cris. Assim, hoje, o que acontece? Registrou o contrato, a alteração, a Receita Federal é em conjunto. Então, o CNPJ também vai sair. Isso é o processo da junta. Quando é processos relacionados a cartório, ainda permanece o processo antigo, né?
Esse processo já é encaminhado para a Receita Estadual. Se não tiver pendência, logo na sequência também sai a parte da Receita Estadual e é encaminhado para a Prefeitura também. Na Prefeitura, se não tiver necessidade de licenças, que geralmente é escritório de contato, aquelas que são dispensadas de licenças, nós temos a emissão imediata do alvará também. Se não, primeiro a gente cumpre as exigências, ou o Corpo de Bombeiro, o Meio Ambiente, entrada de alvará e posteriormente algumas licenças, né? Isso para trás. Nessa sequência, Cris, depois de tudo isso, nós temos que informar internamente da abertura da empresa. Sim. E nesse passo é importante a gente citar algumas coisas. Nós temos que fazer emissão do certificado digital para a empresa. Claro, muito importante, nota, né? Hoje exatamente. A gente não dá para ficar mais sem, né? Exato. Emitir nota, fazer procuração, cadastros. Tem um cadastro bem interessante que a gente vai comentar depois. Funcionários, agora FGTS digital, é tudo, né? Toda essa parte. Fazer o cadastro no sistema, porque a gente precisa do sistema para fazer as declarações, atender, a escrituração, né, da empresa, exatamente. E daí ainda tem alguns órgãos que nós precisamos mencionar depois. Por exemplo, a Caixa permanece ainda meio arcaica. Nem fale, né? Algum outro processo a gente tem que mandar documento físico para eles. Para eles, para poder fazer a abertura da empresa lá, né, inteiro. Exato. Possível certidão, né? Por exemplo, certidão na regularidade. Às vezes sai certidão e está com dados desatualizados. Está com o nome antigo, endereço antigo. Porque lá é arcaico ainda, né? Mas acontece muito isso com a Receita Estadual também. Você tem uma inscrição estadual, baixa ela, muda o nome da empresa e vai emitir uma certidão estadual por não ter mais inscrição estadual ali. Sai com o nome antigo, não sai com o novo. Não tem um processo para alterar. Mas ali, o que vale é o CNPJ. Sim. Que vale, né? Na verdade, é o número do CNPJ, né? Exatamente. A razão social é o... E às vezes de menos, né? Quer dizer, apenas no certificado que não, né? A razão social no certificado é importante, né? No caso, assim, para documentos de licitação, eles geralmente eles questionam mais essas divergências. Precisa estar atualizado. Não é só o CNPJ. No Estado é difícil ter essa atualização porque não existe como você atualizar algo que não tem mais inscrição no Sim, exato, né? Então eles, vamos dizer assim, arquivaram, né? Como se tivessem arquivado aquela empresa, né? Então é como se não pudesse retirar da gaveta para arrumar. E daí, em relação ao certificado digital, foi um caso que aconteceu essa semana, inclusive, teve uma empresa nossa que mudou o nome. O certificado permanece a validade, porque ele não trocou o administrador. Emite nota, emite tudo, assina documento, só que a hora que ela mandou um documento assinado para o órgão que ela estava mexendo apresentando, ali, o órgão questionou. E daí ela, por questão de segurança, não foi nem porque o órgão quis realmente, mas para deixar, digamos... Como está igual, atualizado, exatamente, né? Ela disse, não, eu prefiro emitir um novo certificado, não vai ser um custo muito alto para mim mesmo, já emito um novo certificado com nome novo. E seguiu. Sim. Porque fica até desconfortável, né? Imagine, por exemplo, você tinha uma empresa que era comércio e agora ela passou a ser só serviço. Sim. Não, e às vezes também o que acontece, às vezes o nome da empresa com o nome dos sócios, teve uma briga entre os sócios, saiu ali, ficou a outra... Ficou exatamente a razão social, o nome do sócio. Realmente. Então tem esses casos e às vezes compensa você acabar tendo o custo de um certificado a mais para atualizar o nome. Até porque ele é válido por 1 ano, né? Então, se ele está para vencer, também não está tão longe. A não ser que você tenha acabado de retirar, né? Exatamente. E já fazer uma alteração. Mas senão... Exato. E nesse processo, sempre quando vai ter esse tipo de alteração, a gente costuma comunicar, principalmente quando muda o administrador, né? Porque com a mudança do administrador, perde para acesso ao ECAC. Né? Então, isso é importante frisar. E, dito isso, avisamos todos os setores, todos os ali... Por exemplo, a empresa que vai emitir nota fiscal de serviço, ainda nós temos que fazer o cadastro na prefeitura, usuário, senha, mandar para os setores internos, mandar para o cliente, para ele poder ter acesso a essa emissão também. E depois disso, fazer os vínculos. Procuração, vínculo de contador no Estado, prefeitura, na Receita Federal quando precisa. Onde precisar, CRC, né, agora. quando precisa. Então, tem vários órgãos ali que precisam ser mencionados também, né? E, querendo ou não, é uma demanda após o processo, que às vezes o cliente já está com o documento na mão, nem sabe o que está acontecendo. Exato, era isso que eu ia falar. Nem imagina, né, que nós estamos mexendo ainda. O nosso processo não acabou quando tirou o CNPJ e entregou o alvará, né? Exato. Pelo contrário, né? Isso, e nós falamos isso do societário. Imagine, depois que nós finalizarmos, ainda tem todos os outros
setores vão começar a mexer, implantar. Sim, e daí ali é infinito, né? Porque daí é mensal, é o fechamento mensal, né? Exato. Mas, digamos assim, todo mundo imagina, né, que acaba ali, registrou, sim, acabou o processo. Não digo nem o serviço, né? Eu digo acabou o processo, mas não. Tem todo um por trás, né? Hoje mesmo eu atendi um cliente e falou assim, eu falei, nossa, mas eu achei que já tinha terminado tudo, que você está pedindo mais documento, eu acabei de assinar o contrato de prestação de serviço. Eu falei, não, o contrato de prestação de serviço é onde inicia o processo de os serviços contábeis, a parte de constituição. Sim, o nosso vínculo, né? Tem um pouquinho antes e ainda tem um pouquinho depois. Que faz parte, né? Sim. E daí você falando aqui, tem, né, a questão dos contratos, né? Que você está dando continuidade aqui também, o processo em si, né? O processo em si, digamos ali, que esse contrato, apesar de ter toda essa demanda, digamos que teve um erro no meio desse processo. Um erro... que é comum, né? Sim. Ou às vezes até uma mudança de processo, não, de processo não, mas de finalidade. Por exemplo, eu queria que a minha empresa se chamasse vertical, agora eu quero horizontal. Assim, quando acontece esse tipo de erro, assim, eu me confundi em relação a nome, eu quero um nome, eu quero outro, era para entrar um sócio, outro, na verdade não pode. Isso é considerado como uma alteração contratual mesmo. Mas nós temos casos de retificações de contrato. O que acontece? Era para entrar um sócio e acabei colocando o documento do outro, mas todo o restante dos dados está esse sócio. Eu abro uma retificação, suponha-se, abri o contrato, faço uma primeira alteração, retificando o contrato social, dizendo que na qualificação do sócio, o RG que era tal, na verdade é tal. Ou o CPF, qualquer informação. Mas vale lembrar que isso não serve para todos os tipos de correção. De correção, que nem eu falei aqui, de mudar de razão. Exato. Não, isso daí é uma alteração contratual normal, né? Eu confundi o número, inverti os números do CEP. O NIRI pode estar divergente, um número trocado, qualquer coisa ali, né? Pode. Número de capital social. Eu ia integralizar 150 e coloquei 149. Coloquei 100. Não, isso não pode. Já é considerado como uma alteração contratual. Uma alteração contratual. É mesmo quando há uma correção de fato, Exatamente. E não, mesmo que você tenha errado o capital social já não é considerado passível de retificação. Claro. Acredito que seja para evitar. Exatamente. É igual, você sabe que, né, um comparativo meio fora da casinha, mas é igual lá na parte fiscal, né? Carta de correção para valores não pode. Retificações para valores não pode. Não pode, exatamente. Segue essa mesma linha. O mesmo raciocínio ali, Até porque a gente sabe que, infelizmente, tem muita gente que utilizava desse formato para fazer várias situações de... quando o jogo não condiz com ele, para mudar, né? Um caso bem específico que a gente teve... Estava até comentando esses dias no nosso setor lá. A pessoa fez o contrato social, foi dar entrada no radar, o valor não conseguiram comprovar o valor. Sim. E daí ela falou assim, não, então vamos mudar aqui e tal. E assim, não é correto fazer isso, né? Pode passar, existe a possibilidade de passar isso? Pode ser que sim, mas não é o correto. Imagina, você vai ter que passar pela junta comercial esse registro, que provavelmente já não vai aceitar, e se passar ainda tem a Receita Federal. E se passar pelos dois, lá na frente ainda eles podem questionar e retroagir. Ou para trás, né? Retroagir. E além de poder te multar, porque você tinha a ciência do que não poderia fazer isso, né? Sim, agiu de má fé, né? Vamos exatamente. dizer assim, né? Seria essa a posição, né? Exato. Então, esse caso específico não pode. Claro que tem outros pormenores, mas assim, são casos muito específicos, geralmente quando envolve situações judiciais também, né? Sim, que nós estávamos falando semana passada, né? Sempre quando envolve judicial, sempre é uma curva fora da reta. Que nem eu falo, é um cuidado a mais, A mais, exato. Um cuidadão. Cris, depois de tudo isso, aí entramos assim nos casos de licenças. Não vou me ater aqui às licenças comuns, Corpo Bombeiro, licença meio ambiente, licença sanitária, que a maioria dos nossos clientes, quem trabalha com isso já sabe. Sim, são os mais comuns, São os mais comuns e geralmente é simples de emitir esses processos. Não é tão burocrático, você diz, né, Gustavo? Exato. E geralmente, assim, são processos que já estão no processo e correm muito rápido. No entanto, esses também e outros mais, existem outros que são um pouquinho, às vezes tem uns casos complexos. O próprio Corpo de Bombeiros, às vezes você precisa fazer um memorial assinado por engenheiro pela prevenção. Geralmente quando é um barracão muito grande, uma estrutura muito grande, um produto é inflamável,
alta complexibilidade. Sim, risco, que envolve Exatamente. riscos, né? Então, isso, além de ter um memorial descritivo assinado por um engenheiro, tem que estar com a RT dele. Não adianta, sou engenheiro, assinei. Não. Assinei qualquer engenheiro, né? Tem que estar o RT e ele tem que estar apto a fazer isso, né? E nós temos alguns contatos aqui na escrita, eu estava conversando com um deles esse tempo, ele falou assim, cara, não consigo ajudar você com a empresa de Santa Catarina. Eu preciso de um outro contato, porque eu só atendo no Paraná. Tem serviços que o próprio engenheiro não pode fazer em outro estado. Então, sim, ele está, né, vamos dizer assim, ele abrange ali apenas onde ele está, a federação dele. A federação, e assim, nós dependemos muito de engenheiro nesse sentido, quando envolve esse tipo de processo. A parte de incêndio mesmo, pânico, incêndio, prevenção de fuga de cadeirante, fuga de próprio incêndio, acessibilidade, né, que é o caso do cadeirante que eu acabei de falar. Então, assim, tudo o engenheiro tem que determinar conforme as normas regulamentadas para poder fazer. Né? Então não é um simples corpo de bombeiro muitas vezes. Claro. Nem todo o processo é tão simples assim. Algumas licenças, como diz você, é básica Exato. E, geralmente, comércios menores, serviços menores, sempre vai passar. Quando já pega esse tipo de coisa, já começa a ficar mais complexo. Mesma coisa cabe para vigilância sanitária e o meio ambiente. Que daí nós temos o chamado PGRS, que é o Plano Gerenciador de Resíduos Sólidos. Então, já depende de um responsável técnico. Quando depende do responsável técnico, as empresas acham que nós somos o responsável técnico. Nós somos pela parte contábil, mas por essa parte precisa nem ser atender, né? E precisa ser um engenheiro. E muitas vezes, o mais interessante, tem engenheiro que não faz a parte ambiental, só faz a parte de saúde. Às vezes só faz a parte de incêndio. Então, também tem isso. Sim, tem essa particularidade, né? Até porque são subdivisões, né? Exato, exato. Então... E querendo ou não, tudo isso gera custo. É um processo muito além e o engenheiro ele vai analisar, vai ver o tamanho da estrutura, qual vai ser o grau de complexidade em realizar esses documentos. Às vezes não são processos rápidos, isso é bom de frisar, porque preciso só de um memorial, mas poxa, o memorial às vezes ele tem que fazer um estudo. Do solo, sei lá, do solo. Solo também, quando meio ambiente, solo. Mas pense, ele vai mexer com uma estrutura de 1900 e bolinha, ele vai ter que colocar o nome dele numa estrutura que não foi ele que construiu. Pense. Então, assim, primeiro ele tem que analisar, ver se ele tem capacidade para isso, para assinar por esse imóvel, depois assinar o documento em si. Então, são vários processos nisso também. Sim, não é uma coisa assim tão simples, exato, né? Como você falou. Exato. Nem todas as licenças são as básicas e as rápidas. Exato. Né? E assim, tem outras que são mais simples, mas são mais demoradas também, que não que envolvem outros órgãos. Pode citar lá o próprio órgão do ambiental estadual, que é o IAT, né? Instituto de Água e Terras do Paraná. Sim. Tem uma dispensa dele, mas geralmente quando cai pro órgão estadual, ele já é um pouquinho mais complexo, precisa fazer publicação em diário oficial, em jornal, publicação pedindo e publicação dizendo que você recebeu essa licença. É um pouquinho mais complexo também e demorado, porque se você faz a publicação, você tem que esperar sair a publicação, pegar a publicação, colocar no processo, fora os outros documentos que você tem que ir, então né? Isso traz todos alguns dias, né? Exato. Ou às vezes até meses, né, Gustavo? Tem processo que demora meses, né? Sim, porque, por exemplo, se você envolve um estadual e que também precisa de um plano gerenciador de resíduos de um engenheiro, já são 2 casos somandos e a gente tem que cumprir todos eles até a entrada no processo estadual. Então, vai se alongando. Já vai se alongando. Mas nesse momento a empresa já está constituída, ela tem o CNPJ já está ativo. Só que ela não tem alvará. Isso. É importante. Um provisório? Às vezes sai um provisório, às vezes não. E é importante frisar que os serviços contábeis já estão sendo obrigados. Assim, exato. Porque a empresa... mas eu nem tenho documento. Nem comecei a operar, mas não tem... A partir do momento, né, que abriu-se o CNPJ, vamos dizer, você tem uma data de abertura. Independente se você iniciou ou não as atividades. Exato. Né? Exato. Então você já tem obrigações ali acessórias, né? Por exemplo, quem é optante pelo Simples tem que fazer a apuração, o PGDAS, né? Entregar a DEFIS. Exato. Empresas do regime normal. São várias obrigatoriedades, independente se você abriu a porta ou não. Né? E às vezes o cliente não tem essa noção, ele acha, mas eu nem terminou ainda, não consegui colocar minha empresa para operar. Sim, que é o comum, né? Todo mundo imagina que a abertura da empresa é quando ela inicia a atividade e uma coisa não é a outra, exato, né? Então são coisas diferentes, né? E além de tudo isso, Cris, nós podemos citar ainda, nós temos um alvará da Polícia Federal para alguns tipos de atividade, do Exército. Nossa, mas você sabe que às vezes eu vejo parece umas licenças que não... Não são rotineiras. A da Polícia Federal, geralmente, a Polícia Federal é para empresas de segurança, por exemplo. Sim, do Exército...
com munições, explosivos. Então, mas ainda né? Vamos dizer assim, ainda parece que tem uma concordância aí com a atividade, vigilância, polícia. Mas eu já vi solicitar polícia, como diz você, para umas atividades meio fora parece que desse envolvimento, sabe? Daí eu não sei se tem que descartar isso ou dizer que não precisa, mostrar que não precisa. Muitos casos pedem, por exemplo, às vezes é um escritório de contato e pede uma licença sanitária. Nós entramos com um pedido de uma declaração de que é escritório de contato, às vezes eles aceitam, eles isentam esse documento. Mas dependendo do local, o formato, eles não isentam. Varia muito de município. Daí tem que pensar, município para município, tipo de empresa para cada empresa, atividade. N situações têm que ser analisadas. Cada prefeitura também tem sua legislação própria, interna, né? Exatamente. Temos a federal, a estadual e municipal. E às vezes se misturam também. É importante. Sim, E além do Exército e Polícia Federal que acabei de citar, temos as da polícia, né? E é importante falar de algumas que não são muito rotineiras e, inclusive, não são de cunhos contábeis. Precisa de responsável, responsável técnico. Um exemplo que a gente citou ali do meio ambiente e tal, às vezes tem empresas que contratam uma empresa especializada em licença ambiental, licenciamento ambiental, para ficar cuidando só das licenças ambientais que dependem desse tipo de situação. A gente pode citar também aqui o MAPA, que é para empresas que vendem bebidas alcoólicas. Sim, a gente teve cervejas, enfim, né? Tivemos aí recentemente o Fred, né, da Wright. Então, precisa do MAPA, essas empresas, mexe com vinho, essas coisas, precisa ter o registro que é no Ministério da Pecuária, da Agricultura e Pecuária. Nós temos também o CNES, que é para empresas de saúde. Infelizmente, assim, nós conseguimos auxiliar nesse cadastro às vezes, Cris, mas muitas vezes eles pedem detalhes técnicos dos equipamentos, detalhes técnicos do próprio médico. Então, da operação em si, né? Exatamente. Eu falo, às vezes a gente consegue dar uma direção, né? Porque às vezes o empresário está começando, ele não sabe por onde, né? Exato. Às vezes ele realmente não tem a rotina, né? O roteiro, vamos dizer, né? Ninguém, né, vem com manual, infelizmente. Mas a gente consegue dar direção, né? Mas tem coisas que realmente a gente não consegue atender tecnicamente, né? Isso, exatamente. Quando pede a parte técnica, já foge muito do nosso escopo. Da nossa alçada, né? O normal, natural, exato. né? E assim, às vezes o cliente quer que a gente faça, procura, assim, às vezes não consegue porque fica muito distante. O próprio mapa mesmo, nós tivemos um caso de um cliente que pediu um auxílio, nós tentamos, o máximo deu, só que chega um momento que precisa exatamente do cadastro do responsável técnico, e ele não habilita os demais campos. Sim. Então, assim, às vezes tem um desgaste pelo cliente achar que nós não estamos fazendo, nosso desgaste em tentar correr atrás de uma informação que nós não conseguimos. Que a gente não consegue, né, oferecer uma... Exato. Sei lá, um suporte. Um suporte, isso. Exatamente. E daí acontece, o técnico responsável dele estava de férias na época. Ele voltou, conversei, ele falou, não, 5 minutinhos resolvi o problema aqui. É a mesma coisa da Anvisa, né, Anvisa, Gustavo? exatamente. Era isso que eu ia falar, né? A gente até tentou aí, né, recentemente, mas ele... Também algo foge muito do nosso escopo, principalmente pela questão da responsabilidade técnica dos farmacêuticos ali. Sim, acaba, digamos assim, em vez de você ajudar, você acaba engessando o processo. Engessando, às vezes o cliente acha que nós estamos atrasando o processo e não é. É difícil contato com os órgãos, que daí a Anvisa não pega só a Anvisa em si, pega a Vigilância Sanitária Municipal. E daí é difícil contato com os órgãos, você não consegue conectar um com o outro, um joga a culpa pro outro também, tem tudo isso. Tem muito disso. E a gente fica ali no meio da guerra ouvindo o cliente e às vezes tendo que dar digamos assim, dar uma esperança, às vezes, que é falsa até. Sim, porque o cliente quer uma resposta. E você fala assim, a gente vai tentar, mas a gente sabe que a gente está fazendo o possível, exatamente. Que nem eu falo. A gente está fazendo o possível, né? Exato. Mas tem horas que realmente foge até, né? E olha que a gente é mágico, hein? Eu sempre falo que cada coisa que a gente resolve, né, Gustavo? Exatamente, inventa umas modas aqui que dá tudo certo, graças a Deus, no final. Mas é bem isso mesmo, né? Bem isso. Eu acho que cada um tem que estar no seu quadrado, né? E atender ali a sua respectiva atividade mesmo. Exato, né? Exato. E seria bom se assim, fosse mais compreensível de todos, na verdade, não só do cliente, mas também de todos os profissionais envolvidos. Claro. Os órgãos, os técnicos, tanto o pessoal, os engenheiros, porque assim, eles fazem a parte e não... Às vezes é só citar uma situação, se você prestar atenção nisso, facilita lá na frente.
quando tem a cooperação de todos esses profissionais, o processo costuma fluir bem melhor. Exatamente. É pensar num processo como um todo e todo mundo junto, exato, né? Exato. É verdade. Mas, Gustavo, eu não quero deixar de passar todos os tópicos hoje, né? Sim, não, hoje a gente vai cumprir todos. Senão estou eu aqui de novo. Gustavo, pela terceira vez, né? Precisamos de você. Vamos continuar ali, né? Porque eu falei que eu tenho ainda 2 assuntos importantes, Sim. né? Finalizando só a parte de licença ali, para a gente não deixar um rabinho para trás, parte de conselhos, tá? Empresas que são com profissionais precisam se atentar ao conselho. Claro. Alguns nós conseguimos fazer o cadastro aqui e tal, mas tem outros que precisa do empresário estar cadastrado no seu devido conselho, precisa estar atento às obrigações de cada conselho, anuidade e tudo mais, tá? Sim. CRO, OAB, nosso CRC, por exemplo, claro, CREA, CORE, assim por diante, né? Que a gente vê bem comum, que inclusive o pessoal acaba não fazendo, exato. Né? O CORE é bem... Acontece muito com o CORE, né? Acontece eu vejo. Bastante. Que o pessoal acaba não fazendo, né? Associação, não sei como é que fala, o registro. O registro ali. E amanhã ou depois a fiscalização pode bater. Pode bater. Exatamente. Tá? Então, acho que fechamos essa parte de licenças e seus devidos cadastros, assim por assim dizer. E dá para nós entrarmos em outros assuntos pós-registro, que alguns são obrigatórios, outros não. Outros não. Isso é então, importante conta um pouquinho mais para nós aí, Gustavo. Vamos começar com a novidade da resolução, da Instrução Normativa 46, da Portaria 46, do ministro Roberto Barroso protocolou recentemente. Isso, que você deu até uma pincelada semana passada. Exato. E voltamos a falar agora completo, né? Completo, inclusive vou trazer um assunto a mais que surgiu no meio dessa semana aí. Já estava em vigor, só que de assuntos separados e resolvemos unir, tá? Legal. Então, ele determinou que precisa ser feita a inclusão do e-mail que será responsável por receber as intimações, os comunicados da Justiça brasileira. Sim, um domicílio tributário. Domicílio tributário. Nós temos 2. Não satisfeito com nós temos 2. Nós, do societário, estamos fazendo e o outro o pessoal do RH está fazendo aqui internamente. Tá? Então, hoje nós temos o DJE, que é o Domicílio Judicial Eletrônico, que nós, do societário, estamos fazendo. E nós também temos o DET, que é o Domicílio Eletrônico Trabalhista. Os dois são iguais, os dois têm a mesma cara, mas com... Cada um para uma finalidade diferente. A ideia principal, corte de gastos e principalmente digitalizar tudo. O que acontece? Sim, não, isso até facilita, sabe, Gustavo? Vou ser bem sincero, porque hoje em dia não adianta. A modernidade e a tecnologia tá aí, você tem que se adequar. Sim. A verdade é essa, não dá para dizer que a pessoa só recebe carta porque não funciona. Não, hoje o pessoal nem vê mais carta, inclusive. Exato, é mais fácil assusta. não chegar, né? Exato. É mais fácil você não estar e não receber do que eletronicamente, né? Exato. Eu sempre falo que a minha residência é o meu e-mail. Perfeito. Onde Custa chega mais tudo. o e-mail do que coisa. Funciona muito chega mais. Chega no celular, chega no computador, isso é prático. Exato. Então, assim, a finalidade deles é deixar realmente tudo eletrônico. Porque hoje eles mandam uma notificação, às vezes por carta, alguma coisa assim, e nós temos a questão de que tem que fazer juntar documento, às vezes tem que levar via pendrive, ainda existe essa situação. Juntar documento ou levar via físico, ou eles mandam um link, vai colocando cada coisa no lugar. Hoje vai ser toda a comunicação nesses 2 sistemas. Então é importante o empresário que está atento a isso. Nós temos um prazo para cumprir isso. E, assim, precisa ser enviado o e-mail do representante, aquele que é responsável por receber realmente essas... De fato, vai se responsabilizar, né, Gustavo? Tem que ser alguém que realmente... Não adianta inventar um e-mail fake, não adianta colocar um e-mail que não é acessado. Exato, também, tem que ser aquele que tem ciência. Por quê? Eu estava lendo um pouquinho mais... Você tem um prazo para ler também. Se você não ler essa notificação, eles vão fazer de maneira compulsória. Sim, considerar eles vão como entender. lido. Sim, então, digamos assim... Forçando o empresário, né? Vai trazer aí, vamos dizer assim, um desconforto muito grande, Exato. né? Então, não adianta, que nem eu falei, né? Tem que ficar de olho e colocar aí dados verídicos, né? E-mails que são acessados e de pessoas que realmente representam a empresa. E de preferência não aqueles gerais. Contato, @alguma coisa, e nota fiscal, @alguma coisa. Esses aí, vendas, tentar com o seu ou do representante legal ou pelo administrador ali que representa que de fato, né, a possa visualizar isso e passar para frente. Isso, e tenha, como que eu posso dizer, poder para dar continuidade no processo. Continuidade, porque às vezes não vai ser ele que vai resolver, Exato. né? Não quer dizer que o pepino vai ficar com ele, né? Exato. Mas é alguém... Porque, querendo ou não, é o nome dele que vai estar no processo. Exato, era isso que eu ia falar. É o maior interessado, né? Exato. Tem que ser o maior interessado a receber
esses comunicados, notificações, né? E vale lembrar que nós temos um prazo para cumprir esses cadastros, que é até 31 de maio. Então, quanto antes você passar seu e-mail, melhor para a gente conseguir. Temos aí 1 mês e 5 dias, né? Exato. Né? Fica a dica aí, pessoal. Fica a dica. E acho que, Cris, para a gente finalizar, eu vou citar 3 casos que é de atenção também, mas nem todas as empresas cumprem, tá? Sim. Vamos falar um pouquinho do COAF. Aqui. Sobre licitações e marcas e patentes. Opa, 3 assuntos bem interessantes. Rapidinhos, bem tá? rapidinhos. O COAF, o que é o COAF? É o Conselho de Controle de Atividades Financeiras contra o crime organizado e crimes financeiros, contra terrorismo e tudo mais. Oi? O nome é mais forte, mas basicamente o governo brasileiro quer tentar identificar ações que sejam para financiamento ao crime organizado. Que sejam suspeitas, E né? quem é obrigado a fazer isso? O contador. Como que ele é obrigado a fazer isso? Analisou qualquer situação divergente da empresa que ele está prestando serviço, ele tem que comunicar a receita ao COAF. Ele tem que acionar. Entendeu? Então, vou fazer um aporte de mais de 100 mil reais na empresa. Nós temos que comunicar. Nós somos obrigados, por lei, nós não estamos dedando a empresa, nós estamos comunicando para ficar ciente. Porque se chegar lá na frente e tiver um problema, são todos que vão fazer parte do processo, né? Claro, com certeza. É ter uma prova, né? Exato. Digamos assim, se lá na frente some esse dinheiro. Exato. Opa, e onde que estava? Opa, tá aqui, foi registrado, E Exato. foi comunicado, né? A verdade Exatamente. é isso, é preventar fraudes e... Como que é? Tem um amarro total para o dinheiro brasileiro não financiar o crime organizado. Essa é a verdade. Sim, ótimo. Tá? Então, eles têm um controle maior. Tá? Basicamente é isso. Tem outros assuntos, tem outros pormenores do COAF? Tem. Mas ao que cabe especificamente para a contabilidade é esse. E qualquer valor que transite de forma que a gente identifique que não condiz com o padrão da empresa, né? Sim, isso com é a importante. realidade, né? Exato. Não foge, né, o comum. Exato. Sobre licitações, Cris. Várias empresas participam de licitações. E muitas empresas precisam ter alguns cadastros. Tá? Esse cadastro é de cunho administrativo, não é de cunho contábil. É importante frisar. Então, a empresa tem que estar atenta se ela é cadastrada ao SICAF, ao E-Compras e o GMS, que é o gerenciamento de mercadorias e serviços. Isso aí, gerenciamento de mercadorias e serviços. Então, assim, o SICAF é federal, o E-Compras é municipal de Curitiba. Então, se você é de Campo Largo e quer fazer em Curitiba, já não dá certo. Já não vai dar certo. Campo Largo já não tem esse sistema. Lá é por concorrência direta. E o GMS é estadual. Então, se você vai para um órgão que seja um desses 3, você precisa estar vinculado com o cadastro. Pede balanço, documentos dos sócios, certidões. Que nem eu falo, tem documentos dentro aí dessas solicitações que nós fornecemos, né, Gustavo? Mas é importante frisar que tem informações técnicas, de certa forma. Dados bancários para poder fazer o pagamento. Que só a empresa vai ter, né? Melhor cliente, melhor fornecedor. Exato. Né? Citar 3 fornecedores, então acaba tendo essas particularidades que por isso que a gente comenta que o ideal é a empresa estar fazendo esse cadastro. Perfeito. Né? Cris, e para a gente finalizar, já que a gente está estourando o nosso limite... já a nossa produção está pulando ali, que eu estou vendo aqui de canto de olho, eu estou ignorando. Mas vamos falar sobre marcas e patentes. Isso é importante. Bem rápido também, porque assim, existe processo simples de marcas e patentes? Existe, mas não são os mais fáceis. Tá? Sim. Geralmente tem escritórios especializados em marcas de patente, porque precisa fazer estudo de mercado, comunicar a empresas que tenham possíveis nomes parecidos. E a marcas e patentes é nacional, né? Nacional, é o INPI, que é o Instituto Nacional de Produtos Industrial. Então, assim, eles fazem essa análise e fazem a segurança. É importante o registro? Para você que tem uma concorrência mais alta, é importante ter esse registro. De ter esse nome, né? Mas não é obrigatório, vale citar. Às vezes existem fraude por trás disso. Uma empresa chegando e estão registrando teu nome. É importante você contratar um escritório especializado em marcas e patentes para fazer esse estudo e ver se realmente ocorre isso. Até normalmente acontece isso quando tem empresas fortes, né? Por exemplo, ali, sei lá, Nestlé. Exato. Ela com certeza já tem esse domínio. Isso. Porque senão qualquer empresa... Não digo qualquer, né? Porque tem concorrentes bons iguais, né? Mas vamos dizer assim, outra empresa pode ir lá e colocar Nestlé e você achar que está comprando uma coisa. Exatamente. Não é, né? Exatamente. Por isso a importância do MP. E às vezes você inventa um produto um revolucionário, começa a vender, daí viu que deu certo, quando você vai registrar, alguém pegou, você não pode mais nem fazer o próprio produto que você fez. Olha só, né? Porque pode ser exclusivo, né? Pode ser exclusivo, exato. Então aí, ó, tem
Então é bom. Temos vários escritórios em Curitiba especializados nisso. Parceiros, inclusive, né? A gente sempre tem. Então, podemos direcionar, mas é importante frisar. Marcas e patentes precisam ser feitas com um profissional que tenha esse conhecimento também, desse né? estudo do mercado. De novo, ali vem a regra do técnico, Exatamente. Da pessoa que tem propriedade para isso. Perfeito. E encerramos aqui, gente, Encerramos porque aqui. Nossa produção está pulando na cadeira. Então, Gustavo, mais uma vez aí, obrigada. Obrigado né? a você, Cris. Eu quero que você venha novamente, né, com Vamos. novos assuntos aí, porque o papo flui que a gente nem vê, né? Sim. Quando a gente vê, estourou o tempo e estamos aqui ainda, né? E, gente, quero desejar aí uma boa tarde, finalzinho de tarde para vocês, um ótimo final de semana, agradecer mais uma vez o Gustavo. Eu que agradeço, Cris. E, gente, até mais, até sexta que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.